Vamos ver uma outra notícia do dia. É aquela que diz respeito à regulamentação da distribuição de absorventes. Em busca do voto feminino, Bolsonaro ainda não regulamentou distribuição de absorventes. A formulação está um pouquinho ambígua aqui ainda, né? O sentido é mais ou menos assim, ó, Bolsonaro, que está em busca do voto feminino, ainda não regulamentou esse assunto, né? O governo ainda não definiu as diretrizes que regulamentam a distribuição de absorventes femininos, como manda uma lei sancionada há quase 10 meses. O presidente da República, que jamais foi o maior entusiasta da ideia, não tratou de impor diretrizes à proposta, mesmo depois de vetos serem derrubados em março deste ano. Vocês se lembram dessa história, né? O Congresso aprovou uma legislação que autorizava que previa a distribuição dos absorventes, né? O Bolsonaro vetou esse dispositivo, o veto voltou para a Câmara, que o derrubou. Voltou para o Congresso, que o derrubou. Falou, não, nós vamos sim distribuir absorventes para a população carente. É aquilo que hoje em dia tem sido chamado de saúde menstrual. Tem indícios, né, de que as mulheres mais pobres, aquelas que não têm dinheiro para comprar absorventes, acabam prejudicadas em muitas das atividades, as mulheres, as jovens, né, acabam prejudicadas em muitas das atividades do seu cotidiano. Em alguns momentos não podem sair de casa para ir para o trabalho, para ir para a escola, né? Então isso limita a vida das mulheres mais pobres. E, portanto, a distribuição de absorventes seria uma política pública que ajudaria essas pessoas a cuidar da própria vida, né? O Bolsonaro, como diz a reportagem, nunca foi muito entusiasmo dessa ideia, mas a lei passou e resta a ele regulamentá-la. Poderia ser um outro gesto em busca de um eleitorado que, como a gente já repetiu diversas vezes aqui no programa, não topa muito o Bolsonaro. As mulheres, especialmente as das classes mais carentes. Mais uma vez, ao invés de fazer um movimento em direção a um novo eleitorado, Bolsonaro bate o pé nas ideias que asseguram a sua posição no eleitorado que já gosta dele, né? Mas isso não vai mexer o ponteirinho das pesquisas eleitorais. Eu acho que nós temos mais um exemplo ainda. Não temos. Aqui a gente tinha uma história sobre a STF que a gente não precisa comentar, não. Então, eu acho que a moral da história é que a eleição está meio empacada, né? O perfil dessa eleição até este momento está dado. Lula na frente, Bolsonaro atrás. E a questão maior é se o Lula pode ou não ganhar no primeiro turno. E o Bolsonaro, apesar dos alertas, apesar das pressões, apesar dos conselhos que vem recebendo do seu próprio grupo político, resolve fazer o contrário. Em vez de fazer acenos para os eleitorados que poderiam diminuir a distância entre ele e o Lula, ele continua falando para o mesmo público de sempre, né? É interessante observar aqui que essa divisão acontece até mesmo dentro da casa do Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele foi convertido para a tese de que é preciso mudar o discurso, mudar a conversa, né? Ele está mais próximo do Valdemar Costa Neto, o politicão do PL, o novo partido do Bolsonaro, e da turma do marketing de campanha. Ele se convenceu de que para a eleição dar certo para o pai dele, tem que mudar a conversa. Por outro lado, a gente tem o Carlos, aquele que foi um dos grandes responsáveis pela eleição do Bolsonaro em 2018, porque conseguiu operar, né, as redes sociais de uma maneira muito esperta e muito eficaz. Tudo indica que o Carlos é que tem ganhado a atenção do pai.
e fica dizendo a ele: não, continua dizendo aquilo que já deu certo uma vez. Os indícios dizem o contrário, mas esse é um problema eleitoral do Bolsonaro. A gente está aqui expondo os fatos, expondo os indícios. Parece que não está dando certo, ao contrário do que o Carlos Bolsonaro supostamente diz ao pai dele, né?